comece com o que você tem. Mesmo que as pessoas falem que você precisa de várias coisas para o seu negócio dar certo. A gente já passou por tanta situação em que a gente investiu, por todas as fases. Investiu tempo demais, dinheiro demais em um negócio que, no final das contas, a gente teve que fazer a coisa simples e deu mais certo. Lá em 2020, a gente queria muito fazer do negócio que a gente tinha criado, né, de ensinar as pessoas sobre a Bíblia no seu contexto original, no hebraico. Eu já dava aula de hebraico na época, então já tínhamos alguns alunos, a gente já estava no Instagram falando desse assunto, então a gente já tinha pessoas que nos acompanhavam e assim, vou ser sincero para vocês, a inocência, ela é muito boa, porque assim, a gente era tão inocente, assim, a gente ligava a live do Instagram e conversava com o pessoal, ensinava sobre alguns assuntos, sem uma coisa rebuscada, assim, sabe? Uma estratégia fenomenal que o guru X falou na internet e que tá todo mundo replicando, né? A gente só ligava e falava, conversava, e a gente não conseguiu muitos seguidores, a gente conseguiu muitos amigos. Né? E a primeira coisa que o pessoal fala, assim, quando você vai vender, você não tem que ficar amigo de ninguém. Você é venda ali, conexão de venda. Então você vai ter uma conexão ali, mas você vai cortando, porque o mais importante é você vender para a pessoa. E aí você perde essa conexão que você criou, você perde totalmente, porque você não cria vínculo e tá tudo certo. Tem pessoas que a gente vende até hoje, que são o quê? Dessa época. Pessoas dessa época. E aí tem aquela frase, né? O bom vendedor não é aquele que vende pra muita gente, é aquele que vende muitas vezes pra mesma pessoa. Sim. Então esse é o melhor vendedor. Então se você tem um negócio e você quer vender pra um monte de gente, sem criar vínculo com ninguém, sem saber nem quem é a pessoa que você vendeu, talvez esse não seja o caminho. Porque a gente aprendeu muito com isso. Que a gente tendo, pelo menos, 5 pessoas que a gente conseguiu vender um produto. E a gente se conectou tanto com essa pessoa, com a família dessas pessoas, né? A gente se conectou com a família dessas pessoas. Sim. A gente virou amigo dessas pessoas. Tem gente que veio visitar a gente em casa. Exatamente. E assim, a gente já conversava há 5 anos, mas foi a primeira vez que a gente se encontrou, né, pessoalmente aqui. E isso é muito bom, porque a gente vende para essas pessoas até hoje. Né? Por quê? Porque criou um vínculo de confiança. Venda é confiança. Mas aí o que eu quero abordar aqui também, que a gente tava numa coisa tão inocente. Você quer falar alguma coisa? Eu tô falando aqui. Pode estar indo bem. Não, que a gente tava tão inocente fazendo a coisa acontecer que tomou uma proporção legal, assim, as conexões que a gente tinha. E aí a gente fez um grupo no Telegram para se conectar mais com essas pessoas através do vídeo. Então a gente fazia reuniões por vídeo lá com aquelas pessoas, juntava a galera toda lá, né? Beleza. E aí a gente teve a brilhante ideia, porque falaram para nós que a gente precisava ter uma plataforma. Porque numa plataforma você colocava lá os seus vídeos, suas aulas, e aí as pessoas iam lá como alunos, iam se cadastrar na sua plataforma, e aí você teria muitos alunos, você ia ganhar muito dinheiro e tá tudo certo. E o que a gente pensou? Bom, então vamos pensar no seguinte, a gente tinha uma pessoa que a gente seguia, né, que a gente curtia muito, vou falar aqui porque questão de ética mesmo, mas uma pessoa que a gente seguia muito, um grande do digital, e ele tinha o quê? Ele tinha uma plataforma bem apresentável, e a gente vislumbrou aquilo e falou assim, não, eu quero ser igual a ele, vamos fazer igual, qual que é a ferramenta que ele utiliza? Não, eu quero uma coisa nesse sentido. E a gente buscou indicações de alguém que pudesse fazer, né, uma página na internet que a pessoa já entrasse, clicasse ali, digitasse o nome, login e senha, e entrasse numa plataforma com várias aulas, e aquele negócio esplendoroso e bonito. Foi assim que a gente imaginou. O que aconteceu? O que aconteceu é que a gente gastou dinheiro da rescisão de CLT do Thiago na plataforma. Quando chegou um dia antes do lançamento, a plataforma não funcionava e eu estava grávida da nossa segunda filha. Era 1h da manhã e eu e o Thiago refazendo tudo que precisava ser refeito, colocando tudo na Hotmart, porque não estava funcionando e a gente ia lançar no dia seguinte. Na verdade, a gente... E eu estava de 9 meses. Olha que bacana. Que beleza, né? Não, na verdade, foi assim, a gente conseguiu descobrir a plataforma, que era a MemberKit. É uma plataforma muito boa de usar, eu não sei como é que tá hoje, né? Mas era muito legal de usar. A gente meio que assinou, assim, na calada da noite, no dia seguinte a gente já ia lançar o negócio. A gente já tinha
Acho que a gente tinha lançado A já. gente passou, não, a gente passou tudo pra Hotmart, os vídeos, Member Kit Hotmart, a gente passou tudo. E foi uma virada de noite assim, eu lembro eu com barrigão, o pé todo inchado. Nossa, e a gente fez isso. Então, esse vídeo é pra te dizer que você não precisa nada disso. Você precisa buscar a simplicidade. E a gente não tá falando aqui só das ferramentas. A gente tá falando aqui de que existe uma coisa principal que você e eu temos, mas que no mundo de hoje a gente ignora, que é aquilo que tem dentro de nós, a nossa personalidade. E é isso que você precisa para começar. É isso. A gente olha muito pro material, a gente olha muito pro externo, mas dentro de você, você tem tudo que é necessário para começar. Você tem o conhecimento, você tem a coragem, porque se você escolheu estar no digital, você não é uma pessoa que não tem coragem. Você tem as habilidades, você tem virtudes que podem ser usadas e potencializadas na jornada. Mas para começar, você já tem o que é necessário. Então, se a gente pode, com esse vídeo, te trazer um alívio, é te dizer exatamente isso. Não precisa ficar buscando o difícil, o gigante, o enorme, porque o caminho se faz caminhando. Você tem que vislumbrar onde você quer chegar, mas começa com quem você é hoje, com aquilo que você tem agora. Lembro da passagem de Moisés, quando ele está na frente da sarça ardente e Deus pergunta para ele, o que você tem nas mãos? E ele tinha um cajado nas mãos. Era só um cajado. E Moisés se tornou o maior líder do povo de Israel. E ele só tinha um cajado nas mãos. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra que se você tem o desejo, se você está no digital, se você está entrando no digital, é porque hoje o próprio Criador já te capacitou com tudo aquilo que você precisa. Então, não precisa ouvir o seu redor e ficar acreditando que toda essa parafernália, vou chamar assim, vai te fazer ter grandes resultados. Porque não adianta você ter tudo isso como a gente teve, investir um caminhão de dinheiro num negócio que não funcionou e na hora H não ter aquilo. O que realmente funcionou na hora do lançamento foi a gente. A nossa personalidade, a nossa coragem, a nossa cara de pau, que precisa ser cara de pau para abrir uma câmera, a nossa vontade e determinação. Foi isso que, de fato, fez com que desse certo. Então, não se iluda com esses discursos, com esses floreios que as pessoas dizem, que é o microfone da bolinha, a câmera tal, é o iPhone tal. O que foi? Você tá com essa cabeça? O pessoal vai achar que você tá odiando. Não, é porque eu tô pensando aqui que muitas vezes não é nem as pessoas que falam. Somos nós mesmos que olhamos e falamos assim, não, eu preciso disso pra fazer tanto de dinheiro. Eu preciso fazer isso aqui, eu preciso ter um cenário, sabe? Eu preciso ter um cenário bonito, preciso ter um microfone bom. Ajuda. Mas não é o empecilho para você começar a fazer. Né? Então, assim, se você tá querendo começar aí no digital, fazer alguma coisa, então busque realmente aquilo que está dentro de você, a sua própria identidade, porque é isso que vai conectar com as pessoas, quem você realmente é, né? Então, sem microfone, mas seja você, faça o que você tem que fazer, né? Coloque sua verdade. Uma das coisas que a gente teve muita dificuldade foi se posicionar, porque muitas vezes a gente ficava pensando, mas fulano vai achar isso se eu falar aquilo. Dane-se. Você está falando para um público específico. Você está falando para uma pessoa que vai entender o que você está falando. Lógico que vão vir vários haters, várias pessoas que vão encher o saco, mas é aquele negócio. As pessoas que enchem o saco são aquelas pessoas que não estão fazendo nada. Então o que você faz? Você pega, deleta o comentário, bloqueia a pessoa e tá tudo, segue o jogo. Até você ter a audiência que você deseja, e aí você só vai fazendo, continua fazendo do seu jeito, e aí com o tempo você vai pegando um microfone melhor, comprando um telefone melhor, né, com uma câmera melhor, e assim você vai fazendo. Mas cuidado para você não se achar pequeno demais, querendo fazer coisas grandiosas demais. As pessoas fazem lançamentos de milhões porque elas investem milhões para isso. As pessoas têm um cenário bonito porque elas alugaram um prédio que custa 10 vezes mais do que o aluguel da sua casa, ou a prestação do seu apartamento. Então, assim, não tem como a gente fazer essa comparação. Então, pegue leve e lembre-se que as pessoas, elas estão
sedentas por alguém que converse com ela de uma forma comum, né? Não como os grandes players têm. Os grandes players têm o seu papel e o seu lugar no digital. E nós temos o nosso lugar no digital, que é a simplicidade de falar do jeito que a gente realmente precisa falar, né? E se você tá aqui nesse momento, a gente tá em maio de 2026, não sei quando, no tempo, no espaço, você verá esse vídeo. Se você é do futuro, me avise. Comente aqui embaixo. Comente aqui qual é o ano que você está assistindo e o mês. Estamos em maio de 2026 e nesse exato momento a gente está vivendo uma onda no digital que é a onda da verdade. As pessoas estão buscando por pessoas reais. A gente está saindo da fase dos gurus. As pessoas estão cansadas da fase dos gurus. Inclusive a gente pode até falar sobre isso em outro vídeo. Mas a gente está numa fase muito propícia para pessoas reais abrirem a câmera e trazerem suas experiências de vida, seu conhecimento, seus aprendizados. Então, nada te impede agora de começar isso. Nada te impede. A gente vai fazer um outro vídeo também falando sobre a questão da câmera, né? Que a gente sabe que é uma dificuldade para muitas pessoas. Mas nada te impede. Então, desse vídeo, qual que é a lição que a gente vai deixar aqui para você, o desafio que a gente vai deixar? Comece com o que você tem. E aí, eu vou te pedir um favor. Você vai colocar aqui embaixo o link de qualquer coisa que você vai fazer aqui no digital pela primeira vez. Pode ser seu primeiro post, pode ser seu primeiro vídeo, seu primeiro TikTok, seu primeiro produto, qualquer coisa. A gente vai abrir, vai olhar e vai comentar porque a gente quer ver você sendo incentivado como a gente mesmo nunca foi. É isso aí. E só para deixar claro, né, que a gente, nesse caminhar do digital desde 2017, a gente também tem expertise em pontos específicos do digital. Por exemplo, copywriter, eu sou copywriter, então a gente faz produto a rodo também. Qualquer produto que a pessoa fala, eu preciso de tal, a gente ia lá, fazia lá em 1 hora, a gente tava com o produto pronto, vendia para a pessoa. Então, assim, a gente tem essa facilidade, a gente tem essa expertise porque a gente tem feito isso desde 2017. Então, fique tranquilo, pode mandar aqui e a gente quer colaborar também com o seu trabalho, tá bom? É isso aí. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar aqui o seu link.